Durante anos, as pessoas culparam os processos judiciais, culparam os escândalos, culparam Amber Heard. Mas Johnny Depp afirma que nada disso deu início à sua decadência. Ele diz que tudo começou em um set de filmagem anos antes, com um diretor que o levou ao limite. O consumo de álcool piorou depois desse projeto. Os atrasos vieram em seguida. Os gastos saíram do controle. E agora, aos 62 anos, Depp finalmente conta toda a história. O que realmente aconteceu a portas fechadas? E por que Hollywood se manteve em silêncio sobre isso por tanto tempo? A resposta pode te surpreender. A história de Johnny Depp começa em Owensboro, Kentucky, em 9 de junho de 1963, quando ele chegou como John Christopher Depp, segundo o caçula de 4 irmãos. Seus pais trabalhavam duro, sua mãe como garçonete e seu pai como engenheiro civil, mas a vida deles nunca parava. Antes de Johnny completar 15 anos, eles se mudaram até 20 vezes, e cada mudança o afastava dos poucos momentos de estabilidade aos quais ele tentava se agarrar. Quando ele tinha cerca de 7 anos, eles pararam em Miramar, na Flórida. Mesmo assim, viveram quase um ano em um motel até que seu pai conseguisse um emprego. Mais tarde, Johnny disse que Miramar parecia um lugar onde nada realmente acontecia. E esse sentimento cresceu dentro dele, até que tudo o que ele queria era escapar. As constantes mudanças e a falta de raízes o faziam sentir como se não pertencesse a lugar nenhum. E isso se infiltrou em todas as áreas de sua infância. O lar também não lhe trazia conforto, pois o relacionamento de seus pais era tenso. Sua mãe podia ser severa, e as surras que ele se lembrava eram com varas, sapatos e até telefones. Aos 12 anos, a pressão se tornou insuportável e ele recorreu ao cigarro, às drogas e até à automutilação como forma de silenciar o barulho ao seu redor. A música e a imaginação lentamente se tornaram os únicos lugares onde ele se sentia seguro, os únicos cantos onde o mundo parava de girar. Quando completou 15 anos, em 1978, tudo mudou novamente. Seus pais se divorciaram e a separação destruiu a pequena segurança à qual ele se agarrava. Ele teve que pagar a pensão alimentícia semanal do pai e cada visita aumentava a distância entre eles. Ele certa vez descreveu o pai como gentil e tranquilo. No entanto, a forma como o pai o deixou foi como um abandono. Assim que o divórcio foi finalizado, Johnny olhou para a escola e sentiu que não havia mais nada ali para ele. Em poucas semanas, abandonou os estudos e disse aos amigos que não voltaria. O diretor não tentou impedi-lo. Em vez disso, incentivou Johnny a seguir o que amava. A música se tornou o caminho que ele escolheu e logo entrou para uma banda de garagem chamada The Kids in Miramar. A vida ficou mais difícil quando ele passou meses dormindo no Chevy Impala 1967 de um amigo, tocando em clubes enfumaçados apenas para sobreviver. O colapso de sua família e o fim de seus estudos o impulsionaram para uma vida onde o risco e a rebeldia se tornaram normais, e apenas a música fazia sentido. Sua obsessão pela música só crescia. Aos 16 anos, ele já estava completamente imerso nesse mundo, tocando com outros jovens na Flórida. Eles abriram shows para os Ramones, Iggy Pop e Talking Heads, momentos que fizeram o palco parecer um lar que ele nunca teve. Em 1983, a banda se mudou para Los Angeles em busca de algo maior, mas o sonho escapou por entre seus dedos. Em 1984, o grupo se desfez antes de conseguir assinar um contrato com uma gravadora. Johnny não desistiu. Ele se juntou ao Rock City Angels, tocou guitarra e coescreveu uma música chamada Mary, que acabou entrando no álbum de estreia da banda em 1988. Mesmo quando a carreira de ator começou a tomar forma, a música permaneceu perto do seu coração. Ele formou uma banda chamada P, se apresentou no Viper Room e lançou um álbum em 1995. A música sempre guardou as partes dele que ele não sabia como expressar em voz alta. Cada nota carregava algo do garoto que queria escapar. Ele tinha 20 anos quando se mudou para Los Angeles, em 1983, com os filhos na esperança de que a música o sustentasse. Mudaram o nome da banda para Six Gun Method, mas não adiantou. Em julho de 1984, a banda se separou, deixando Johnny falido e inseguro em uma cidade onde sonhos despedaçados se espalhavam pelas calçadas. Enquanto tentava se manter à tona, ele coescreveu Mary para o álbum Rock City Angels, mas nem isso foi suficiente para sustentá-lo. Ele precisava de dinheiro e a sobrevivência o levou por um caminho que não esperava. Nessa época, sua então esposa, Lori Ann Allison,
o apresentou a Nicolas Cage, um amigo de seu irmão. Cage já estava em ascensão em Hollywood. Com filmes como Rumblefish e The Cotton Club lhe dando impulso, ele viu algo em Johnny que Johnny não via em si mesmo. Cage disse a ele que tinha uma presença natural, algo raro, algo que valia a pena tentar. Ele enviou Johnny para conhecer seu agente, e esse encontro mudou tudo. Aconteceu em 1984, apenas alguns meses depois de sua banda ter se desfeito, e se tornou o momento que abriu uma nova direção. Mais tarde, Johnny disse que atuar era apenas para ajudá-lo a pagar o aluguel, mas o incentivo de Cage se tornou a porta de entrada que ele tanto precisava. O vínculo entre eles permaneceu forte. Anos depois, Johnny até tentou ajudar Cage durante uma crise financeira, uma forma discreta de retribuir a gentileza que um dia mudou sua vida. A carreira de ator deu seu primeiro passo concreto quando ele conseguiu um papel em A Nightmare on Elm Street, em 1984. Ele tinha 21 anos e mal havia considerado a possibilidade de atuar, mas o acaso entrou em cena. A equipe de produção originalmente queria Charlie Sheen, mas ele era muito caro. A filha de 14 anos de Wes Craven olhou para a foto de Johnny e disse ao pai que ele era a escolha certa. Seu instinto moldou o futuro dele. Ele interpretou Glenn Lance, o namorado da protagonista Nancy, e a cena em que seu personagem é puxado para a cama se tornou inesquecível. O filme foi lançado em novembro de 1984 e se tornou um clássico cult, dando a Johnny a pequena faísca que ele precisava para entrar em Hollywood. Depois de alguns papéis menores, chegou Anjos da Lei em 1987 e mudou tudo. A série o transformou em um ídolo adolescente quase instantaneamente. Pôsteres, fãs histéricos, capas de revistas, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ele interpretava o policial Tom Hansen, um jovem policial infiltrado em escolas de ensino médio. A série foi exibida de 1987 a 1990 e o tornou um nome conhecido em todos os lares. Mesmo com toda a atenção, Johnny se sentia preso. Ele não queria ser visto apenas como um rostinho bonito. Ele queria algo mais profundo. A fama chegou como uma onda, mas ele não queria se afogar nela. Ele resistiu e começou a planejar silenciosamente como se libertar daquela imagem. No auge do sucesso de 21 Jump Street, ele começou a se distanciar. Implorou para ser retirado da série e buscou papéis estranhos e arriscados que enterrassem seu status de ídolo adolescente. Queria que as pessoas o vissem como um ator de verdade, alguém disposto a se entregar completamente a qualquer personagem. Essa escolha o levou a Tim Burton, um diretor que entendia os cantos mais peculiares do mundo. Eles começaram a trabalhar juntos e papéis como Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood ajudaram Johnny a se desvencilhar da imagem glamourosa que Hollywood havia criado para ele. Essas decisões se tornaram os pontos de virada que o impulsionaram em direção à carreira que ele sempre almejou. Tudo mudou quando Tim Burton o escalou para o papel de Edward em Edward Mãos de Tesoura em 1990. Antes desse filme, Johnny era conhecido principalmente por sua fama na TV, mas Burton viu algo frágil e peculiar nele, algo perfeito para o personagem. O filme foi rodado em um bairro da Flórida, com cores pastel, o que lhe conferiu um ar onírico. Johnny passava horas na maquiagem todos os dias, transformando-se em um personagem que mal falava, mas carregava oceanos de emoção nos olhos. O filme custou cerca de 8 milhões de dólares e arrecadou 56,3 milhões nas bilheterias. Sua atuação lhe rendeu elogios da crítica e marcou o início de uma nova identidade em Hollywood. Ele não era mais o ídolo adolescente, era o outsider, era o artista que ousava ser diferente. Depois de Edward Mãos de Tesoura, Johnny continuou escolhendo papéis incomuns. Em Gilbert Grape, aprendiz de sonhador de 1993, ele interpretou um jovem carregando o peso da família, e o filme arrecadou cerca de 10 milhões de dólares. Em Benny e June, no mesmo ano, ele encantou o público com sua atuação física inspirada na mímica, arrecadando mais de 23 milhões de dólares. Em Ed Wood, em 1994, interpretou um cineasta conhecido por fazer filmes terríveis. E embora o filme tenha arrecadado apenas 5,9 milhões de dólares, hoje é considerado uma obra-prima. Dead Man, em 1995, faturou pouco mais de 1 milhão de dólares
dólares, mas se tornou um de seus papéis artísticos mais respeitados. Os críticos adoraram os riscos que ele assumiu, e aos poucos ele construiu uma reputação como um dos galãs mais originais de Hollywood. Sua conexão com Tim Burton continuou a crescer. Juntos eles criaram uma sequência de filmes que definiu uma geração. De Ed Wood a Sleepy Hollow, em 1999, de A Fantástica Fábrica de Chocolate e A Noiva Cadáver, em 2005, a Sweeney Todd e Alice no País das Maravilhas, em 2010, eles construíram histórias repletas de uma beleza peculiar. Só A Fantástica Fábrica de Chocolate arrecadou 474 milhões de dólares americanos no mundo todo. Burton frequentemente chamava Johnny de sua musa, e a parceria entre eles moldou o tom do cinema mainstream por anos. Seus mundos eram estranhos, sombrios, coloridos e muitas vezes emotivos, e Johnny parecia se encaixar neles como se tivesse nascido daquelas sombras. À medida que sua carreira decolava, sua vida pessoal se tornava um turbilhão. Seu noivado com Winona Ryder durante a era de Edward Mãos de Tesoura estampava todas as notícias. Quando terminaram o relacionamento em 1993, ele ficou famoso por mudar sua tatuagem Winona Forever para Wino Forever. Seu relacionamento com Kate Moss, em meados da década de 1990, atraiu ainda mais atenção. Brigas públicas, histórias nos tabloides, câmeras constantes, tudo isso contribuiu para sua imagem de figura brilhante, porém imprevisível. Johnny Depp assumiu o papel de Jack Sparrow em 2003 com uma ideia que ninguém na Disney esperava. Eles achavam que contratariam um pirata clássico e certinho, alguém que se encaixasse no molde usual. Em vez disso, Depp chegou ao set com uma desenvoltura que parecia solta e imprevisível, quase como se ele tivesse vagado pelo mar por anos. Ele misturou o estilo rockstar de Keith Richards com o caos divertido de personagens como Pernalonga. E de repente o filme inteiro ganhou um ritmo diferente. Até mesmo a fala final que ele improvisou, "Agora me tragam aquele horizonte", saiu dele como um sussurro de liberdade. Inicialmente o estúdio entrou em pânico porque achava que ele estava arruinando o filme, mas quando o filme chegou ao público, tudo mudou. As pessoas adoraram Jack Sparrow. O mundo se rendeu ao seu charme. O filme arrecadou mais de 654 milhões de dólares nas bilheterias e a franquia explodiu, tornando-se um gigante que mais tarde ultrapassou o bilhão. Depp recebeu sua primeira indicação ao Oscar e um prêmio do Screen Actors Guild, e sua vida mudou para sempre. O que começou como uma escolha arriscada se tornou o papel que o alçou de um ator coadjuvante discreto a uma das estrelas mais reconhecidas do planeta. Com o passar dos anos, seu estrelato se transformou em algo ainda maior. Em 2012, ele alcançou o patamar de um dos atores mais bem pagos do mundo, faturando 75 milhões de dólares americanos em um único ano. Seu sucesso não se baseou em apenas uma franquia. Ele protagonizou filmes como Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Em Busca da Terra do Nunca, acumulando uma bilheteria mundial que ultrapassou os 10 bilhões de dólares americanos. Os estúdios confiavam nele com orçamentos enormes, porque sabiam que só o seu nome já atraía multidões. Ele chegou a ganhar 68 milhões de dólares por apenas 7 minutos de tempo de tela em Navegando em Águas Misteriosas. Era um nível de sucesso que parecia irreal. Hollywood o tratava como uma força da natureza. Até mesmo sua produtora cresceu e se tornou algo grandioso, e por onde passava, ele emanava a aura de alguém que sabia como transformar qualquer filme em um evento. Mas por trás de todos os aplausos, algo mais sombrio crescia. A fama o envolvia de forma tão intensa que ele começou a mergulhar em um estilo de vida cada vez maior e mais imprudente. Em 2017, veio à tona que ele gastava mais de 2 milhões de dólares americanos por mês. 30 mil dólares americanos mensais eram destinados apenas ao vinho. Dólares americanos 200 mil desapareciam em jatos particulares. 75 milhões de dólares americanos estavam distribuídos entre 14 casas. Ele comprou um iate de 45 metros por 18 milhões de dólares americanos. Gastou 3 milhões de dólares americanos para lançar as cinzas de Hunter, esse Thompson, ao céu. Sua vida parecia grandiosa por fora, mas a pressão de manter tudo em pé o levou à beira da ruína financeira.
Logo começaram as batalhas judiciais com seus empresários. Eles o culpavam por gastar demais. Ele os culpava por administrar mal seu dinheiro. De qualquer forma, a verdade revelava um homem com fama demais para controlar e hábitos demais para sustentar. Os gastos não diminuíram. Seus ex-empresários disseram mais tarde que ele gastava quase 2 milhões de dólares americanos por mês. Alegaram que ele gastava 30 mil dólares americanos com vinho, 300 mil dólares americanos com uma equipe de 40 pessoas e mais de 75 milhões de dólares americanos com casas espalhadas pelo mundo. Uma delas era um castelo francês, outra uma ilha nas Bahamas. Havia armazéns repletos de itens colecionáveis que custavam 500 mil dólares americanos por ano para armazenar. Havia viagens, salários e compras impulsivas que consumiam tudo o que ele ganhava. Em 2017, diziam que ele já tinha mais de 40 milhões de dólares americanos em dívidas. Mesmo assim, afirmavam que ele se recusava a reduzir qualquer parcela da dívida porque não queria viver com menos. Toda a história estampou as manchetes e se tornou um alerta silencioso sobre o quão baixo uma pessoa pode chegar mesmo parecendo invencível diante das câmeras. Então chegou janeiro de 2017. Depp entrou com um processo de 28 milhões de dólares americanos contra seus antigos empresários do grupo de gestão TMG. Ele alegou que eles o prejudicaram por quase 17 anos, cobrando taxas não autorizadas, lidando mal com os impostos e o pressionando a contrair empréstimos com juros altos que o deixaram sem dinheiro. Ele afirmou que um dia acordou e se viu em dívidas das quais nunca soube. A TMG reagiu com veemência, alegando que a culpa não foi de sua gestão, mas sim de seu estilo de vida. A empresa entrou com uma contra-ação e revelou detalhes sobre os gastos no tribunal. E de repente o mundo viu números que pareciam irreais. Transformou-se numa briga que expôs tudo o que ambos os lados queriam manter escondido. A TMG continuou insistindo em seus argumentos. Disseram que ele gastou 75 milhões em 14 casas. Disseram que ele investiu 18 milhões de dólares num iate e 30 mil dólares por mês em vinho. Disseram que ele pagava mais de 12 milhões de dólares por ano só para sua equipe. Chegaram a mencionar um empréstimo de 5 milhões de dólares que queriam de volta. Suas palavras criaram a imagem de uma estrela que não conseguia parar de ostentar mesmo com as dívidas aumentando cada vez mais. Não era mais apenas um processo judicial. Tornou-se um assunto comentado em Hollywood. Passou a ser questionado se um homem que ganhava mais do que quase qualquer outra pessoa seria capaz de administrar a própria vida. Os documentos legais pintaram um retrato confuso sob todos os ângulos. Seus empresários listaram cada número. Mencionaram depósitos que custavam $500 mil em aluguel para guardar suas lembranças de Hollywood. Disseram que ele pagava $100 mil por mês a um médico especialista em dependência química. Disseram que os impostos se acumularam até que ele devesse mais de 5,6 milhões de dólares em multas e juros. Esses processos judiciais circularam discretamente por Hollywood e aos poucos começaram a prejudicar sua reputação. Os estúdios não gostam de imprevisibilidade. Eles não gostam de riscos. Os rumores se transformaram em dúvidas e antes mesmo de seus escândalos posteriores com Amber Heard virem à tona, pessoas da indústria já diziam que seus problemas financeiros o tornavam pouco confiável. O estrago começou muito antes de alguém perceber. A tempestade continuou crescendo. Johnny Depp conheceu Amber Heard em 2009 durante as filmagens de Diário de um Jornalista Bêbado, mas o relacionamento deles só começou em 2011 ou 2012, depois que ele terminou seu relacionamento de 14 anos com Vanessa Paradis. O que começou como algo terno se transformou incrivelmente rápido. Ele a pediu em casamento em 2014. Casaram-se em fevereiro de 2015. Os fãs acompanharam o casal porque o romance parecia repentino e dramático. Depp falava dela com carinho em entrevistas
e a descrevia como alguém que lhe fazia bem. Mas dentro de casa as coisas eram diferentes. As discussões eram acaloradas, o temperamento era explosivo, suas vidas eram marcadas por estresse e problemas com drogas. Em maio de 2016, Amber Heard entrou com um pedido de divórcio e o acusou de abuso verbal e físico. Ela disse que ele jogou um telefone nela. Fotos de seu rosto machucado se espalharam instantaneamente e o mundo reagiu antes que qualquer uma das partes pudesse se defender. Após as acusações, veio a ordem de restrição. Em maio de 2016, ela obteve uma que exigia que Depp se mantivesse a 91 metros de distância dela e deixasse a casa que compartilhava. Ela disse ao tribunal que ele tinha um longo histórico de abuso de substâncias e um temperamento violento. Seus advogados disseram que ela estava tentando forçar um acordo financeiro. O acordo de divórcio, finalizado em agosto de 2016, estimou o valor entre 7 e 10 milhões de dólares. Eles divulgaram uma declaração conjunta afirmando que nenhum dos dois tinha a intenção de causar danos e que não havia falsas acusações para obter vantagens, mas a opinião pública já estava bastante dividida. Vídeos e imagens vazados de ambos os lados continuaram surgindo, cada um deles contribuindo ainda mais para o caos da história. Mesmo após o acordo, a tempestade não cessou. Em dezembro de 2018, Amber Heard escreveu um artigo de opinião no Washington Post sobre sua experiência como sobrevivente de violência doméstica. Ela nunca mencionou o nome de Depp, mas todos entenderam o que ela quis dizer. Ela comparou homens poderosos a algo tão grande e imparável quanto o Titanic. Depp disse que o artigo destruiu sua carreira. Ele afirmou que isso levou os estúdios a dispensá-lo. Ele entrou com um processo por difamação e em 2022 o caso foi a julgamento. O júri decidiu que as declarações dela eram falsas e difamatórias. O jornal posteriormente adicionou uma nota do editor reconhecendo o veredicto. Heard afirmou que a decisão foi um retrocesso para as mulheres e que lhe custou o direito de falar abertamente. O artigo de opinião tornou-se uma das peças centrais de uma história que continuou a dividir pessoas em todo o mundo. Fitas e gravações vazadas jogaram gasolina na fogueira. Ambos os lados se acusaram mutuamente. Ambos os lados apresentaram provas que demonstravam dor e instabilidade. Algumas fitas reproduzidas no tribunal eram apenas trechos de gravações mais longas. Posteriormente, materiais liberados revelaram mais contexto, incluindo anotações de sua terapeuta e cartas que insinuavam manipulação e pressão emocional de ambos os lados. A internet então se transformou em um campo de batalha. Os fãs tomaram partido e discutiram interminavelmente. Um grupo via Depp como vítima de falsas acusações. Outro grupo via Heard como uma sobrevivente tentando ser ouvida em meio ao ruído e à fama. Cada vazamento, cada gravação, cada bilhete moldava a forma como as pessoas os viam. O mundo de Johnny Depp mudou em novembro de 2020 e aconteceu tão rápido que até Hollywood teve dificuldade para se recuperar. Um juiz britânico, o Sr. Justice Nicol, decidiu que a alegação do filho de que Depp era um agressor de mulheres era substancialmente verdadeira. O caso baseava-se em 14 supostos incidentes de violência doméstica contra Amber Heard, e o juiz afirmou que 12 deles, de fato, ocorreram, incluindo um na Austrália, onde Depp cortou o dedo e usou o sangue para escrever mensagens em um espelho e até mesmo em um abajur. Quando a equipe de Depp recorreu na esperança de reverter a decisão, o tribunal rejeitou o recurso, alegando que as conclusões se baseavam em uma análise detalhada das provas. O veredicto causou grande impacto porque fez algo raro. A decisão legal rotulou uma celebridade global. Os advogados de Depp consideraram a decisão perversa, mas o juiz afirmou que Heard havia sido vítima de agressões contínuas e aterrorizantes. Os detalhes gráficos se espalharam pelo mundo, e de repente os horrores privados do casamento estavam por toda parte. Essa decisão não ficou restrita ao tribunal. Ela impactou diretamente sua carreira logo após a derrota no caso. A Warner Brothers pediu que ele se afastasse da franquia Animais Fantásticos. Num instante ele interpretava Gellert Grindelwald, e no seguinte já estava arrumando as malas para ir embora mesmo com as filmagens já em andamento. Mais tarde, Depp afirmou que sentiu que o estúdio não estava apenas o removendo de um filme, mas o expulsando silenciosamente de Hollywood por completo. Para uma franquia que planejava várias sequências, perder esse papel foi um golpe duro. Isso mostrou ao resto da indústria
que Depp havia se tornado um investimento arriscado. Ao seu redor, antigas questões começaram a vir à tona. A ordem de restrição que Heard havia solicitado em 2016 e as conclusões do Tribunal do Reino Unido já estavam prejudicando-o. E agora essa demissão criou a sensação de que sua carreira poderia desmoronar mais rápido do que qualquer um esperava. Hollywood não gosta de incertezas, e Depp havia se tornado uma onda que eles não queriam surfar. No entanto, antes mesmo do caso no Reino Unido acontecer, Depp já havia iniciado outra batalha. Em 2019, ele entrou com um processo de difamação de 50 milhões de dólares americanos contra Heard, alegando que o artigo de opinião dela, publicado no Washington Post em 2018, destruiu sua reputação. Ela contra-atacou com um processo de 100 milhões de dólares americanos, alegando que a equipe dele havia conduzido uma campanha difamatória contra ela. O artigo de opinião não o mencionou pelo nome, mas Depp disse que tudo nele apontava diretamente para ele. Quando o julgamento começou em abril de 2022, tornou-se um evento global. Milhões assistiram à transmissão ao vivo. Pessoas em todos os cantos da internet tomaram partido. Testemunhas falaram sobre o consumo de álcool e drogas e o comportamento caótico de Depp. Outras o descreveram como o agressor. Evidências sobre suas brigas violentas surgiram aos montes. Quando o júri finalmente chegou a uma decisão, ficou do lado de Depp. O processo concedeu a ele 10 milhões de dólares em indenização por danos morais e 5 milhões em indenização punitiva, valor posteriormente reduzido para 350 mil dólares devido a limites estaduais. Heard ganhou 2 milhões de dólares em uma de suas contestações. Não foi um processo equilibrado, mas também não foi unilateral. Mesmo assim, o mundo viu isso como o retorno de Depp, e ele disse que sentia que finalmente havia recuperado sua vida. Esse julgamento se tornou uma das batalhas judiciais mais acompanhadas da história recente. Durante 6 semanas, o júri ouviu histórias que pareciam impossíveis, mas de alguma forma reais o suficiente para causar dor. Testemunhas descreveram uma casa repleta de gritos, vidros quebrados e ferimentos, tanto físicos quanto emocionais. As mensagens de Depp sobre violência viraram manchetes. A história de Heard supostamente ter atirado uma garrafa de vodka que lhe cortou o dedo se espalhou por toda parte. O incidente do telefone arremessado também veio à tona. Tudo se misturou em uma dolorosa combinação da qual o mundo não conseguia desviar o olhar. Cada momento se transformou em um vídeo. Cada vídeo se transformou em um meme. E cada meme moldou opiniões de maneiras que o tribunal jamais poderia controlar. Quando o veredicto foi anunciado à internet, entrou em polvorosa. A diferença entre como a história foi tratada online e como foi escrita nos documentos legais tornou-se parte da discussão. Mas a decisão do júri foi mantida e mudou o rumo da vida de Depp de uma forma que pôde ser sentida imediatamente. Após o veredicto, Depp disse que o júri lhe havia devolvido a vida. Os fãs comemoraram. Os estúdios acompanharam à distância, tentando entender o que aquilo significava. Ele ganhou 10 milhões de dólares em indenização por danos morais e 350 mil dólares em indenização punitiva, e Heard recebeu 2 milhões de dólares. Mesmo assim, a vitória foi vista como o caminho mais claro para reconstruir sua carreira. Heard disse estar desapontada, afirmando ter apresentado provas suficientes, mas não ter conseguido superar a pressão pública. Enquanto isso, Depp aproveitou o momento para voltar aos holofotes. Sua imagem pública começou a se recuperar e parte da indústria passou a suavizar sua posição, questionando se não teriam se distanciado dele precipitadamente. No contexto mais amplo, o veredito tornou-se um marco na era do movimento Me Too, mostrando como as acusações podem se tornar complexas quando o público, a mídia e os tribunais colidem simultaneamente. Mas havia mais por trás de seu declínio do que apenas esses casos. Depp já vinha construindo sua reputação muito antes dos escândalos. No set de Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar em 2017, seus atrasos crônicos causaram enormes transtornos. Membros da equipe esperaram por horas. Figurantes ficaram ociosos. A Disney e o produtor Jerry Bruckheimer tiveram que discutir como lidar com a agenda imprevisível de Depp. Um membro da equipe foi designado para monitorá-lo e avisar os outros quando ele chegasse. Pessoas no set atribuíram a culpa à bebida
e a problemas pessoais, e esses hábitos gradualmente tornaram sua presença mais difícil de garantir e sua contratação mais complicada. As histórias se intensificaram à medida que mais produções relataram problemas semelhantes. Esses atrasos tiveram um custo elevado. Filmes como as sequências de Piratas do Caribe e O Cavaleiro Solitário já eram caros, mas os hábitos de Depp os tornaram ainda mais dispendiosos. Segundo relatos, as filmagens de Piratas do Caribe custaram cerca de 2 milhões de dólares americanos por mês, e grande parte desse valor foi destinada a cobrir o tempo perdido e as horas extras quando Depp não comparecia. Já o custo de O Cavaleiro Solitário ultrapassou os 225 milhões de dólares americanos, em parte devido aos atrasos causados por ele. Os executivos da Disney ficaram frustrados. Eles continuaram ajustando cronogramas, estendendo contratos e investindo dinheiro em problemas que não queriam resolver. Isso se tornou um assunto recorrente nas salas de reunião. Johnny, ainda vale a pena. Alguns diziam que sim. Muitos começaram a sussurrar que não. Além disso, o poder de bilheteria de Depp já havia diminuído. Filmes como Sombras da Noite, Dark Shadows, em 2012, Transcendence, em 2014, Mordecai, em 2015, e até mesmo Aliança do Crime Black Mass, em 2015, tiveram um desempenho abaixo do esperado ou fracassaram. Sua ex-agente Tracy Jacobs testemunhou posteriormente que sua estrela havia perdido o brilho. Ela disse que o alertou sobre seus atrasos, seu comportamento e seus problemas com drogas, mas nada mudou. O declínio começou muito antes de Amber Heard escrever seu artigo de opinião. O julgamento não inventou sua decadência, simplesmente expôs o que os bastidores de Hollywood já vinham dizendo discretamente há anos. Seus problemas pessoais se misturavam ao seu trabalho. Reportagens dos sets de filmagem descreviam bebedeiras e brigas por dinheiro como parte de seu cotidiano. Seus empresários chegaram a processá-lo por impostos e comissões não pagos, resultando em multas milionárias. Os críticos também notaram uma diferença em suas atuações, dizendo que ele às vezes parecia desatento ou distante. Todos esses elementos se entrelaçaram e criaram a sensação de que o antigo Johnny Depp talvez nunca mais voltasse. Quando as batalhas judiciais começaram, Hollywood percebeu que esses problemas não eram novos. Eles apenas estavam se tornando públicos. Produtores e executivos já sabiam de seu comportamento, já sabiam de seus problemas financeiros. O julgamento simplesmente trouxe tudo à tona. O que antes era sussurrado agora preenchia tribunais, jornais e redes sociais. A queda não foi repentina, foi uma longa ladeira. E o mundo finalmente viu todas as suas rachaduras. Mas após o julgamento de 2022, Depp começou a se reconstruir em algum lugar bem longe de Hollywood. Ele rumou para a Europa e mergulhou na música com uma energia renovada. Em junho de 2023, juntou-se ao Hollywood Vampires para uma turnê europeia de 6 cidades, passando por Alemanha, Luxemburgo, Munique, Hamburgo, Berlim e outros países. Foi seu primeiro grande momento público após a vitória. Os fãs o receberam como se estivessem esperando por seu retorno. Os shows esgotaram rapidamente. Ele até lançou um álbum com Jeff Beck chamado 18 em julho de 2023. A turnê não apenas revitalizou seu espírito, como também reconstruiu sua conexão com os fãs que nunca o abandonaram. Então veio seu retorno ao cinema. John du Barry abriu o 76º Festival de Cinema de Canaã em 16 de maio de 2023. Depp interpretou o rei Luís XV em um drama de época francês ambientado em Versalhes. Foi seu primeiro papel importante em 3 anos. A estreia foi repleta de câmeras e sussurros. Os críticos se dividiram. Alguns gostaram da atuação. Outros questionaram por que Caene lhe deu o papel de abertura. Ainda assim, marcou o início de um lento retorno à atuação dramática. Ao mesmo tempo, Depp descobriu um sucesso surpreendente nas artes. Em julho de 2022, sua primeira coleção intitulada Amigos e Heróis esgotou em poucas horas. As 780 impressões foram vendidas por cerca de 3 milhões de libras esterlinas. O site da galeria chegou a sair do ar. Em 2023, seus novos retratos de Bob Marley, Heath Ledger e River Phoenix renderam mais 4,5 milhões de libras em uma única semana. Seu trabalho misturava arte pop com detalhes emotivos e os colecionadores correram para comprá-lo. Mesmo fora do cinema, seu nome atraía multidões. À medida que se distanciava de Hollywood, Depp falava abertamente sobre se sentir rejeitado. Ele disse que havia sido cancelado e deixado para trás após as acusações de Heard, mas também afirmou sentir-se estranhamente sortudo
por ter escapado da pressão da indústria cinematográfica de Hollywood. Contou aos repórteres que agora preferia projetos menores, música e arte. O homem que um dia ganhou mais do que qualquer outro ator no mundo não queria mais esse mundo em troca. Parecia cansado do sistema antigo e pronto para algo novo. Então, no final de 2025, o retorno se tornou realidade. Depp aceitou o papel de Ebenezer Scrooge em uma adaptação sombria de Um Conto de Natal, com estreia prevista para 13 de novembro de 2026. Foi seu primeiro papel principal em quase 10 anos. A Paramount lhe pagou $10 milhões, o maior cachê em anos. Nos bastidores de Hollywood começaram a chamar aquilo de momento decisivo. Se o filme fosse um sucesso, Depp poderia retornar à indústria como protagonista. Se fracassasse, alguns acreditavam que isso poderia pôr fim à sua recuperação. Logo depois surgiram mais papéis. Ele se juntou ao elenco de Carnival at the End of Days, de Terry Gilliam, para interpretar Satanás com as filmagens previstas para 2026. Ele também assinou contrato para o filme The Rinker com Penélope Cruz. Esses projetos sinalizaram que os estúdios estavam dispostos a apostar nele novamente. Eles esperavam que sua base de fãs global, especialmente na Europa e na Ásia, trouxesse dinheiro de volta às bilheterias. Era como ver alguém se reerguer depois de cair de uma altura impossível. Depp não ficou calado durante esse período. Ele se autodenominou cobaia do movimento Me Too. Disse que já havia sido alvo de ataques antes mesmo do movimento ganhar força. Seus apoiadores acreditavam que seu retorno demonstrava que a cultura do cancelamento não havia chegado ao fim. Os críticos argumentaram que isso demonstrava a facilidade com que homens poderosos retornavam ao poder. Seu julgamento tornou-se parte de uma discussão mais ampla sobre o significado de responsabilidade em Hollywood. Mesmo com o retorno, sua imagem permaneceu frágil. Um rumor ou um processo judicial poderia abalar o novo patamar em que ele se encontrava. Os estúdios sabiam disso, os fãs sabiam disso. Depp também sabia disso. Cada projeto se tornou um risco. Cada manchete tinha peso, e cada movimento moldava a forma como as pessoas o viam.